Hoje vamos falar um pouquinho de proteína na saúde da mulher. Eu sei que todo mundo já escutou muitos posts de muitas pessoas, de muitos profissionais, nutricionistas, médicos falando da importância da proteína, mas ainda acredito que tem algumas nuances que precisamos considerar quando a gente fala de saúde da mulher. E, na prática, eu ainda vejo e recebo muitas mulheres com deficiência proteica. Principalmente depois dos 40 anos, a perda de massa muscular em mesmo quem faz atividade física é muito grande. Então eu vejo que existem dois extremos aqui, tá? As pessoas que comem muito abaixo do que preciso e as pessoas que exageram também, que pensam que se proteína é bom, quanto mais, melhor. E aí, é nessas bases que a gente muitas vezes desequilibra o nosso metabolismo ou não ajusta ele para o que estamos precisando. E por isso que a gente tem que entender no metabolismo da mulher o que a gente precisa considerar e também o que a gente precisa desconsiderar, tá? Que às vezes a gente vê muito dessa fala do mundo saudável, fitness, mas muito baseado numa fisiologia masculina e não adapta para o que a gente precisa para nós, de fato. Agora, uma coisa importante é, pessoal, meninas, mulheres, quem está me assistindo, proteína não serve só para fazer músculo. Uma das coisas que eu acho mais engraçadas como nutricionista é que as pessoas começam a treinar e elas logo já pensam que agora elas vão ter que consumir proteína o suficiente. E isso acontece aqui dentro da minha casa, tá? Meu marido é assim, ele que é vegetariano, começou a fazer exercício, agora tem que pensar na proteína. E eu tô lá, falando na cabeça dele há um tempão. Então, gente, proteína não é só músculo. Tudo que a gente tem no nosso corpo. Transportar ferro. Olha só, transportar ferro. Será que você tá com dificuldade de levar esse ferro para as células porque não tem proteína suficiente? A transferrina é feita de proteína. Fazer todo o sistema de detoxificação. O que é o sistema de detoxificação? É um sistema natural do nosso corpo, executado principalmente pelo fígado, mas também pelos rins, pela pele, pelo intestino, que leva para fora coisas que a gente precisa eliminar. Isso também precisa de aminoácidos, tá? Então a gente já vai detalhar um pouquinho a diferença de olhar para alguns aminoácidos específicos e falar de proteína. A gente precisa de proteína para detoxificar. Reconstituição da permeabilidade intestinal. A gente precisa ter boas proteínas para fechar a nossa camadinha de células e proteger tudo que entra no nosso corpo. Sistema imunológico, precisamos de um bom ajuste proteico para termos força dos nossos guerreirinhos, como eu falo para o meu filho, que é o nosso sistema imunológico. Construção de pele, cabelo, unhas, tudo. Então, o nosso intestino se restaura, digamos, as células se restauram a cada 3 dias. As células do nosso sangue se restauram a cada 120 dias. O nosso cabelo é esperado que ele cresça 1 centímetro por mês. A nossa unha vai crescer 1 milímetro por mês. Tudo isso é proteína, tá? Então, não comece a pensar em proteína só quando você está fazendo atividade física. Ela é importante também, claro, para a reconstituição de músculo, mas ela é importante para todo o resto. Você fazendo ou não atividade física, você precisa estar consumindo uma quantidade adequada de proteína como um todo, tá? E um outro mito é que a proteína vai aumentar a nossa musculatura. O que a proteína faz, se a gente tem um bom ajuste proteico, a gente vai prevenir de perder músculo, tá? Então, assim, eu não tô fazendo nada de atividade física. E aí a gente tem, às vezes, né, o cortisol tá ajustado. O cortisol tem que estar ajustado também, senão ele começa a quebrar a proteína e formar gordura. Então, esse é um ponto bem importante. Mas o ajuste proteico mínimo ali que a gente tem que fazer, ele vai prevenir de você não perder músculo. Que basicamente estou precisando de uma energia rápida, o meu corpo está metabolicamente instável, está metabolicamente não saudável, seja por um aumento de cortisol, seja porque a mitocôndria não está funcionando, e para mim é mais fácil quebrar músculo do que quebrar gordura. Então, se isso acontece, a gente vai perdendo massa muscular, tá? Então, consumir proteína não vai fazer você ganhar músculo. O que faz você ganhar músculo é você fazer atividade física com estímulo para ganhar músculo. Você pode, talvez, fazer aeróbico, que é super saudável. Você pode fazer qualquer outro tipo de atividade física, dança, mas nem toda atividade física estimula ganho de massa muscular. O que a gente precisa fazer para ganhar massa muscular? Romper as fibras musculares. A gente precisa ter uma microlesão nessas fibras musculares e depois, quando elas vão
se restaurar, se reconstituir, que acontece no período de descanso e de adequação calórica e proteica, é que a gente vai criar mais célulazinhas musculares e vai começar a criar músculo. Para ganhar músculo, não caiam nessas notícias de batata doce faz você ganhar músculo, frango faz você ganhar músculo. Se você tiver creatina, faz você ganhar músculo. Seria muito bom e muito fácil, né, gente? A gente sentar na mesa, comer super bem, saudável e sair cada vez mais forte sem fazer nada. Seria maravilhoso, também gostaria disso. Mas não acontece assim. A gente tem que fazer o exercício, a gente tem que ter essa quebra de fibras musculares. E essa necessidade aumenta ainda mais conforme os anos passam. Essa semana, todas as mulheres acima de 40 que eu falei, que eu atendi, estavam perdendo massa muscular. Mesmo as que são superativas, tá? Então, a partir dos 35, a gente está perdendo massa muscular. Se você está fazendo exercício, talvez você esteja perdendo menos. Se você não está fazendo exercício, você está perdendo muito. Então, se a gente não tiver esse estímulo de ganho de massa muscular junto desse estímulo de adequação proteica, a gente vai perdendo. E o que a gente não quer, nós mulheres, o que nós não queremos é chegar aos 50 anos sem massa muscular, porque aí sim o nosso metabolismo entra pé na cova, digamos, né? Aí sim a gente destruiu o nosso metabolismo, porque o que estimula a gente a continuar gastando energia, o que estimula a gente a não entrar num quadro de resistência à insulina é essa boa musculatura. Se você está nos seus últimos 10 anos antes de entrar na menopausa, focada em secar, em perder gordura, fazendo aeróbico loucamente, restrição calórica loucamente, sinto muito, você está perdendo massa muscular e o seu metabolismo vai ficar cada vez pior. Então, esse é um ponto muito importante que eu vejo como um dos principais erros de nós mulheres, principalmente mulheres após os 40 anos de idade, que sentem que o metabolismo muda, acabam se matando no aeróbico, se matando naquele antigo pensamento de restrição calórica. Às vezes a gente só precisa fazer um ajuste, às vezes a gente precisa até comer mais, e com isso vão perdendo cada vez mais massa muscular. Não percam a massa muscular de vocês, é uma das coisas mais nobres que a gente tem, é uma das coisas que mais está envolvida em uma boa longevidade, em uma saúde longeva. Vocês podem ver os nossos avós que não tinham esse tipo de informação, ou às vezes pessoas que são fisicamente ativas, pegam um corredor que talvez não tem tanto acesso à informação ou a bons profissionais assim, você vai ver que ele até às vezes tem uma barriguinha e tem nada de massa muscular, né? Ou os nossos avós também tinham muito aquele padrão de perder a massa muscular, que a gente chama de sarcopenia, tá? Então, previnam, foquem em manter, em ganhar boa musculatura o quanto antes, porque a gente vai perder naturalmente isso, e quanto mais a gente conseguir manter, melhor. E aí, um outro errinho, gente, é a gente pensar assim, tá, então se proteína é bom, quanto mais eu comer, melhor. E esse é um erro muito comum em vários aspectos da nutrição. Se cúrcuma é bom, quanto mais eu comer, melhor. Se ômega 3 é bom, quanto mais eu comer, melhor. Se vegetais é bom, quanto mais eu comer, melhor. Não funciona assim, tá? A maioria das coisas na nutrição são uma curva em U. O que quer dizer uma curva em U? Se você comer pouco, é ruim, mas se você comer muito, também é ruim. Então, é aí que a gente chega nesse equilíbrio. A gente tem que comer uma quantidade adequada, suficiente. E no caso da proteína, o que comumente acontece é, estou comendo muita proteína, estou comendo frango em todas as refeições, estou comendo ovos em todas as refeições, estou comendo whey com iogurte em todas as refeições e morro de medo de carboidrato, então é algo muito comum de acontecer. E aí, isso não necessariamente é positivo para a maioria das pessoas, porque a gente precisa também desse carboidrato tanto para ter os nutrientes que tem ali. Quando a gente consome muita proteína, a gente tende a depletar, o que é isso? É jogar para fora muito de uma vitamina super importante para a saúde da mulher, principalmente para a prevenção de sintomas pré-menstruais, que é a B6. Se você está consumindo exageradamente, uma quantidade exagerada de proteína e não tem boas fontes de B6, você possivelmente vai ficar deficiente nessa vitamina e muito provavelmente vai ter sintomas pré-menstruais mais intensos, principalmente relacionados à alteração de humor.
Então, sempre vale esse cuidado da gente não ficar com medo de consumir carboidrato, de consumir frutas, de consumir aveia, que agora virou a vilã da vez, de consumir tubérculos e tudo mais, tá? Então, variedade é o segredo. Qual que seria o problema da gente consumir muita proteína também? A proteína, ela aumenta, ela tem a capacidade que a gente fala de insulinêmica. Então, por exemplo, uma mulher com ovários policísticos que recebeu uma orientação para fazer uma dieta low carb e começa a consumir muita proteína. Vamos supor que essa mulher com ovários policísticos tem resistência à insulina. Nem todas as mulheres com ovário policístico têm resistência à insulina, mas todas têm uma relação ali com a insulina ou algum tipo de alteração na insulina, tá? A maior parte tem. Essa mulher que tem resistência à insulina começa a fazer uma alimentação hiperproteica. Ela vai estar fazendo uma refeição mais low carb, digamos, talvez com não tantos picos de glicose, mas ela está estimulando muito a liberação de insulina dela. E se ela já está com muita insulina sendo liberada e ela está estimulando mais ainda, ela vai piorar o quadro dela. Ela pode piorar o quadro de acne dela, por exemplo. Ela pode piorar o ganho de peso. Ela pode piorar o quadro de ovários policísticos que ela está vivendo. Então, realmente, o excesso não vai ser vantajoso. Às vezes, quando a gente quer trabalhar modulação de índice glicêmico, vale muito mais a pena a gente trabalhar com fibras, vale muito mais a pena a gente trabalhar com os antigos e conhecidos vegetais, que tende a ser um dos conceitos de nutrição que menos tem dilema, né? Então, na nutrição a gente sempre vai ter dilema, e tem dilema porque nem todo mundo vai se beneficiar com a mesma dieta, com a mesma estratégia, nem todo mundo precisa da mesma conduta naquele momento. E dos vegetais tende a ser um com menos dilema. Ainda tem os seus dilemas, tem gente que fala que não é para consumir vegetais, por incrível que pareça, mas ainda assim, em termos de pesquisa, de embasamento científico, é uma das condutas que a gente mais vê efeitos positivos, por alimentar a microbiota intestinal, por ter muitos fitoquímicos, por ter toda essa parte de nutrientes mesmo, que vão atuar de diferentes formas no rejuvenescimento, na detoxificação e tudo mais, tá? Então, muito cuidado se você tem ou está tratando alguém que tem esse quadro de resistência à insulina com uma dieta hiperproteica. A mesma coisa, você colocar, às vezes, muita gordura e muita proteína para uma pessoa que tem um estímulo inflamatório muito alto, ela tem genes inflamatórios muito ativados, e uma dieta com muita gordura e muita proteína não vai ser tão interessante para ela. Então, sim, a gente precisa adequar, mas cuidado com o outro extremo também. Vale lembrar que as proteínas, elas estão mais suscetíveis a passar por um processo que a gente chama de glicação. Então, é aquela coisa a partinha crocante da carne no churrasco, aquele frango grelhado que ficou com as marquinhas da grelha. Então, a proteína, ela tem mais facilmente a capacidade de glicar. Por isso que existe a hemoglobina glicada, que nada mais é do que a nossa célula vermelha, que é feita por uma camada de proteína, e é como se ela tivesse caramelizada. Então, ela também fez esse processo de glicação. Esse processo de glicação, ele tanto piora, por exemplo, quebra de colágeno, ativa o nosso envelhecimento, aumenta manchas na pele, mas também vai ter efeitos mais internos, como se tem alguma lesão em um vaso, são essas hemoglobinas glicadas que vão começar um processo ali de entupimento de vaso, por exemplo. Então, por isso que esse excesso, principalmente dependendo da forma de preparo com que você está fazendo isso, pode não ser muito interessante. Eu vou abrir aqui para perguntas, e aí a gente tem também o olhar. Quando a gente fala em proteína, a gente coloca tudo no mesmo pacote, mas temos que lembrar que a proteína é feita do tal das pecinhas, que são os aminoácidos. E dependendo do que queremos focar, vamos precisar mais de um aminoácido ou de outro. Por exemplo, se eu quero focar mais em estimular a minha serotonina, e aí a gente tem várias etapas de conversão, microbiota e tudo mais, mas eu não produzo serotonina se eu não tiver um bom aporte de triptofano. Eu não produzo dopamina, que vai me dar energia, motivação, se eu não tiver um bom aporte de tirosina. Eu não faço a minha detoxificação adequada se eu não tiver um aporte de glicina. Então, a gente muitas vezes precisa sim olhar para aminoácidos específicos. Por exemplo, uma gestante, muitas vezes ela precisa melhorar a vasodilatação dela com mais arginina, para dilatar um pouco mais esse fluxo de sangue para a placenta. Então, sim, quando a gente consome sempre a mesma fonte de proteína de forma repetida, e principalmente proteínas que não são muito complexas, eu
eu só consumo a ervilha, ou eu só consumo o colágeno, não consumo mais nada de fonte de proteína na minha alimentação, a gente pode estar consumindo uma boa quantidade de proteína, mas ter deficiência de aminoácidos específicos. Isso também pode vir a acontecer. Agora, se você tem uma alimentação variada, que consome diferentes fontes de aminoácidos e de proteínas, isso tende a ser mais raro. E se a gente quer dar foco em um específico, quer estimular um caminho específico, a gente também pode focar em alguns alimentos específicos, né? Então, até para as minhas alunas eu falo, olha, talvez o período pré-menstrual vale a pena vocês focarem nessa quantidade de triptofano aqui, consumindo esses e esses alimentos, tá? Então, isso também pode acontecer. Agora, quanto de proteína que a gente precisa? O básico, mais básico, que é aquele assim, é o que você precisa para sobreviver, a gente fala de 1 grama por quilo de peso. Se você é vegetariano e só consome proteínas de origem vegetal, talvez você precise ajustar um pouquinho isso para cima, em torno de 1,6, 1,2 a 1,6, porque a absorção da proteína vegetal pode ser um pouco diferente. É claro que dentro da nutrição temos protocolos que reduzem bastante o nível de proteína, porém são protocolos pontuais. Por exemplo, protocolo de longevidade, a gente vai reduzir, colocar ali um nível de proteína super baixo por uma semana, a própria cetogênica. Não é uma manutenção de vida, são protocolos específicos de intervenção. Então, eu vi você falando no seu protocolo para consumir tanto, ou eu vi um outro profissional falando para consumir tanto, ou eu vi uma dieta assim, não necessariamente está errada. Ela pode ser só um protocolo de intervenção com um objetivo específico e principalmente por um tempo específico. Mas essa quantidade de proteína, como eu disse, tem uma necessidade de ir aumentando. Então, na menopausa, a gente vai pensar em 1,6. Em mulheres que estão pensando em ganhar massa muscular e tem o estímulo adequado para isso, a gente pode pensar em até 2 a 2,2. Se a gente quer um processo de emagrecimento, a gente vai aumentar essa proteína. Se a gente quer um processo de ganho de massa muscular, a gente vai manter ali entre 1,8. Tá? Então, essa quantidade varia, mas o que você precisa garantir é 1 grama por quilo de peso. Ou seja, se você tem 60 quilos, você vai consumir pelo menos 60 gramas de proteína distribuídos ao longo do dia e não concentrados somente no almoço e no jantar. Pri, eu estou com sobrepeso, eu estou pesando 90 quilos e minha altura é de 1,55. O que eu faço? Você ainda assim pode considerar esses 90 gramas por dia, porque isso até vai auxiliar no seu processo de perda de peso. Mas se há um sobrepeso muito acentuado, onde a sua capacidade digestiva não consegue consumir tudo aquilo, você pode focar no que seria o seu peso saudável. Então o meu peso saudável são 60 quilos. Eu posso trabalhar ali com 60 gramas por dia. Mas, às vezes, a limitação para consumir tudo isso de proteína é muitas vezes a nossa capacidade digestiva. Eu não consigo digerir tudo aquilo, principalmente proteínas de origem animal, eu não consigo digerir leguminosas, e aí é por isso que antes da gente fazer esse ajuste, muitas vezes a gente tem que mexer no intestino, mexer na capacidade digestiva, tá? Até porque se o estômago não tá bom digerindo tudo isso, quem vai começar a digerir essas proteínas no meu intestino são mais bactérias proteolíticas, o que não é interessante, porque geralmente elas vão criar compostos negativos a partir desse processo digestivo. Então, se você consome antiácido, por exemplo, pense em retirar o seu antiácido antes de fazer isso. Se você tem uma digestão ruim, pense em melhorar a sua digestão antes de fazer isso. Se você está fermentando e estufando a todo momento, você precisa trabalhar nisso antes de pensar em só consumir ou ajustar o seu consumo de proteína. Por isso que, até no ciclo da mulher, eu começo por essas etapas. Não tem como a gente pular essa etapa e falar, olha, consome aí 80 gramas de proteína por dia se você não está conseguindo digerir isso, tá? Então, essa digestão precisa estar acontecendo. E aí, a gente lembrar que estresse, tá comendo enquanto está assistindo TV, tá comendo discutindo com o marido, tá comendo respondendo mensagem no celular, tá beliscando enquanto dá comida para as crianças. Capacidade digestiva 0, meninas, tá? Tem que ativar o nosso sistema de relaxamento, o nosso sistema parasimpático para a gente digerir. Por isso que muitas vezes eu falo, pausa, faz 8 respirações profundas antes de você começar a comer, porque você está ativando o sistema parasimpático. Deixa o celular longe da mesa. Pelo amor de Deus, não liga a televisão na sua casa na hora de comer, nem deixa o seu filho na frente de uma tela, porque você está acabando com a capacidade digestiva dele. Esse processo
basicão, mas que muitas vezes a gente não faz, super importante pra gente conseguir absorver tudo isso que a gente tá querendo. Então, pra você não ficar comendo e ficar depois com aqueles puns fétidos fedorentos que ninguém aguenta porque você não tá conseguindo digerir essa proteína, tá bom? E aí um detalhe que a gente tem é que nós mulheres, a gente pode ter uma variação cíclica ali na primeira fase do ciclo. Às vezes a gente consegue lidar melhor com uma quantidade, esse básico precisa ser feito, mas na segunda fase, então vou começar de novo. Na primeira fase do ciclo, a gente precisa dessa adequação proteica, mas na segunda fase a gente muito provavelmente precisa aumentar um pouquinho esse percentual de proteína, tá? Porque a nossa capacidade de metabolizar essa proteína, de deixar ela disponível, está diferente, e também a gente está mais suscetível a muitas flutuações. O cortisol, as flutuações de cortisol vão nos afetar mais, as flutuações hormonais, o estrógeno desce, sobe, desce algumas vezes, também vão nos afetar mais. A gente precisa de mais aminoácidos para estar produzindo neurotransmissores que vão nos deixar mais tranquila. Então é comum na segunda fase do ciclo a gente precisar de um pouco mais de proteína. Enquanto na primeira fase do ciclo você pode talvez fazer um lanche só com algumas sementes, algumas frutas e ficar bem, na segunda fase do ciclo você provavelmente vai precisar consumir uma boa quantidade de proteína ali no seu lanche ou ao longo do dia, tá? E um ponto super importante é sempre cuidar o horário que você come proteína à noite. Tem alguns estudos que já mostraram que consumir carne vermelha no horário da noite tem um impacto, por exemplo, em desenvolvimento de câncer de mama. O que a gente sabe, gente? Conforme o dia passa, a nossa capacidade digestiva reduz. Se a capacidade digestiva tá boa no almoço e você gosta de carne vermelha, coma carne vermelha no almoço, mas não vai comer carne vermelha 9, 10 horas da noite. Primeiro que você não vai dormir bem, aí já zoou tudo porque é o pilar mais importante da saúde. Segundo, que você não vai fazer uma detoxificação adequada. Se você não digeriu bem, as suas bactérias proteolíticas vão ficar a noite inteira ali digerindo aquela proteína. E aí você acorda cansado, inchada, porque não detoxificou nada à noite, sem fome pela manhã, então já começa desequilibrando esse ciclo circadiano, que é muito importante a gente comer pela manhã. Você vai ficar morrendo de vontade depois, às vezes, de comer doce à tarde, vai precisar de café ao longo do dia porque tá cansado. Então, olha só como uma coisa leva ao desequilíbrio de outras. E às vezes, se a gente mexe só em uma, a gente também equilibra as outras, tá? Então, não vai comer carne vermelha às 9 da noite. E se você faz churrasco todos os dias ou com muita frequência, repense aí se dá pra fazer esse churrasco no horário do almoço, que já vai mudar muito a saúde, a sua saúde, a saúde da sua família. Eventualmente, se é uma vez no ano, se é lá o peru do Natal, a carne do Natal que a gente tem costume de comer super tarde da noite, apesar que dá pra gente fazer esse ajuste de costume, né, é o que eu faço na minha família. Põe um gengibre, põe um chá amargo pra ajudar aquele dia pontual. Uma vez no ano não vai estragar a sua saúde, não vai não vai causar tudo isso. Mas se é um hábito, se é um costume, vale a pena ajustar. Beleza, gente, vou dar uma olhada nas perguntas de vocês. Ó, Pri, o nosso endométrio precisa de proteína para crescer? Com certeza. Na verdade, o nosso endométrio vai precisar de estrógeno. Então, a primeira coisa que precisamos é ter um bom nível de estrógeno. E para ter um bom nível de estrógeno, precisamos de vitamina A, de colesterol, de nutrientes, né? E o que faz a estrutura do endométrio são as glicoproteínas. Então, é estrutura também, é tecido também. Você vai precisar de 2 gramas por quilo de peso de proteína para crescer o endométrio? Não, mas você precisa do mínimo ali. Tá? Então, com certeza, precisa de proteína para estar bem nutrida. Quem consome 4 ovos cozidos ao dia pode ter o colesterol aumentado? Não necessariamente. Vai depender um pouquinho da sua sensibilidade ao colesterol, mas a principal formação de colesterol acontece dentro do nosso corpo mesmo. 70% do colesterol que a gente tem, a gente produz dentro do nosso próprio corpo. Muitas vezes você está produzindo esse colesterol a partir de muito carboidrato, por exemplo, tá? Então, eu não chego a restringir ovo por conta de colesterol, mas tem algumas questões aqui. Se você é uma pessoa que é mais sensível à gordura, então que tem alguns genes mais inflamatórios, tem muita tendência à acne, talvez 4 ovos por dia seja muita gordura saturada para você. Se você consome mais, sei lá, um óleo de coco em algum lugar, uma manteiguinha em algum outro lugar, muito provavelmente 4 ovos vai ser muita gordura saturada para você. Para algumas pessoas é de boa, é tranquilo, ela cai super bem, para outras não, tá? E a questão do todo dia, então, até é o que eu enfatizo, as proteínas que têm mais tendência alergênica, frutos do mar, glúten, laticínios, ovos, amendoim, não é interessante a gente consumir todos os dias. A gente precisa parar de consumir elas? Não. Mas se você consome
todo santo dia 4 ovos, todo santo dia pãozinho, todo santo dia camarão, todo santo dia amendoim, é uma informação muito exigente, digamos, para o seu sistema imunológico. Pode ser que uma hora isso afete a sua permeabilidade intestinal, tá? Na prática, então, tanto ali no Ciclos da Mulher, que as meninas fazem os testes de alergenicidade, de retirada e reintrodução, quanto quando a gente faz exames mesmo de sensibilidade alimentar, tanto por IgG quanto por IgE, eu vejo muito sensibilidade à clara do ovo, muito mais do que do glúten, tá? Então, não é para ninguém retirar, mas evite consumir todos os dias. Variedade é a base. Na nutrição, por mais que a gente fale isso, busque incluir mais do que retirar, se a gente for pensar, é mais difícil incluir do que retirar. Ah, Pri, eu não tenho ideia. Ah, Pri, o ovo é muito prático. Concordo, tá? Seria... Também, gente, gostaria de acordar e poder comer ovo todos os dias, não ter efeito colateral nenhum, resolveu minha vida, vamos seguir em frente. Infelizmente não é assim. Então, varie, né? Um dia come o ovo, outro dia, sei lá, se é vegano, come uma proteína vegetal. Se não é vegana, coloca semente. Se topa consumir frango de manhã, consome frango de manhã. Se não topa, mistura aveia com semente de abóbora. E assim a gente vai variando, tá? Então, é muito importante essa variedade. Não existe um alimento que é super saudável que você pode repetir o resto da vida, todos os dias, e ficar bem. Por quê? Porque a gente precisa dessa variedade de pelo menos 30 alimentos por semana, principalmente alimentos de origem vegetal, para a gente ter uma diversidade da nossa microbiota intestinal, e é isso que dá força para o nosso sistema imunológico. É isso que, se chega uma cândida ali, vai fazer ele não proliferar. É isso que vai deixar a gente menos sensível a certos tipos de alimentos, porque a gente tem muitas bactérias ali variadas no nosso intestino, tá? Então, essa variedade é sempre muito importante. Por mais que nem sempre seja tão óbvio assim, né? Dieta carnívora. Olha, eu acho que para algumas pessoas pode ser benéfico e curativo por um tempo, tá? Mas assim, como manutenção de vida e de saúde, eu tenho alguns pontos. Então, primeiro, essa questão realmente da quantidade exagerada de proteína, né? Às vezes a pessoa precisa fazer tanto uma modulação do microbioma dela, que tirar todo tipo de cereais vai ser muito benéfico, tá? Mas a longo prazo precisa cuidar muito com antioxidantes, principalmente como essa carne está sendo feita, processada, se não tem muito desses compostos oxidativos que eu falei para vocês, como que essa microbiota está reagindo sem muitas fibras, se ela não está consumindo outros tipos de fibras ali, né? Então, como eu falei para vocês esses dias no Stories, a dieta vegetariana pode ser terapêutica para algumas pessoas e um veneno para outras. E a mesma coisa a dieta carnívora. Mas eu sou contra a gente retirar uma grande quantidade de grupos alimentares por muito tempo. Eu acho que a gente pode usar isso para se restabelecer e depois a gente volta a reintroduzir, tá? Então, sempre tendo essa diferença do que é terapêutico, o que eu estou usando para tratamento, do que eu estou usando para mudar de uma forma mais drástica o meu organismo e o que eu uso como manutenção, tá? Então, eu vejo uma diferença nisso. Não tem o certo e o errado da nutrição, tá, gente? Tem o que a gente está precisando naquele momento e o que a gente não está precisando. Então, por isso que quando a gente olha a partir, e logo eu vou liberar isso para vocês, que tá, a novidade é que eu, enfim, tô desenvolvendo um aplicativo que ajuda muito a gente a olhar esses pilares da nossa saúde. A partir do momento que você entende o que o meu corpo tá precisando nesse momento, é desse nutriente, dessa atuação no intestino, tudo mais, aí você consegue ter um olhar um pouco mais focado. E não quer dizer que a outra dieta tá ruim ou que ela é errada, tá? Mas quer dizer que você não precisa dela agora. É a mesma coisa do exemplo que eu dei no ovário policístico, né? Então, não quer dizer que a dieta carnívora é errada, mas talvez para quem tem ovários policísticos não seja tão interessante. Às vezes ela já está super inflamada. Aí vem um monte de gordura saturada em cima, né? Vem um monte de estímulo de insulina, tá? Então, é muito da gente entender o que é mais adequado para você naquele momento, ao invés de ficar achando a dieta certa. É isso, gente. Vou finalizando por aqui. Obrigada pela presença de vocês. Semana que vem tem mais, e aí depois comentem ali, me mandem comentários o que vocês acharam desse assunto de hoje, tá bom? Um beijo e até a próxima.